Bem-vindos ao Horizonte Espírita, o podcast para quem pensa o espiritismo fora da caixa. Eu sou o Rodrigo Farias e hoje vamos falar de livros. Não de um livro só, mas de muitos, todos eles. Nosso tema de hoje é o mercado editorial espírita, essa entidade fascinante que atravessa a vida de cada um de nós de uma forma ou de outra. Para nos ajudar a desvendar os seus mistérios, convidamos um velho amigo nosso, Pedro Camilo de Figueiredo, que esteve conosco no episódio 60 sobre Ivone do Amaral Pereira. Para quem não lembra ou ainda não nos ouviu naquela ocasião, o Pedro é biógrafo de Dona Ivone, autor de livros como Ivone Pereira, Uma Heroína Silenciosa, e mais recentemente, do romance A Fraude, romance espírita sobre as cartas consoladoras. Ambas as obras pela editora La Chatre. Mas ele não é só autor, é também editor, trabalhando desde 2018 na própria La Chatre. E por isso, eu o convidei para bater este papo com a gente hoje. Pedro Camilo, bem-vindo mais uma vez ao Horizonte Espírita. Olá, Rodrigo. Olá a todas as pessoas que nos escutam, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, malhando. Enfim, é uma alegria muito grande estar de volta a este horizonte. É uma felicidade tê-lo você com a gente de novo, Pedro. Muito obrigado. Então, sem mais delongas, vamos começar. Bom, nossa tradição aqui, Pedro, como você talvez lembre do outro episódio, a gente sempre começa com a parte mais pessoal do convidado, né? Como você já falou um pouco de si lá atrás, inclusive você contou no episódio 60 a sua história com a Dona Ivone, né? Uma história já mediúnica, inclusive, com a Dona Ivone. A gente vai focar na sua história com o mercado editorial espírita, afinal de contas. Como é que você foi parar lá? Né? E como é que você entrou para esse mundo que é tão pouco falado, embora ele seja tão crucial para o movimento espírita de hoje, né? Bem, Rodrigo, na verdade, eu entro no mercado como autor, né? O meu primeiro livro, que você mencionou, o Ivone Pereira, Uma Heroína Silenciosa, que inicialmente se chamava Ivone, Uma Heroína Silenciosa, ele foi publicado por um grupo da Bahia, né? É muito interessante porque, na época, a La Chatre chegou a ser contatada, né? O Elzio Ferreira de Souza, que era um baiano muito respeitado, uma alma muito querida, eu gosto muito do Elzio, e tem livros também muito fantásticos. Depois eu te apresento os livros dele, que eu acho que você vai gostar. E o Elzio conhecia o Alexandre Rocha, que era editor da La Chatre, conhecia através do Palhano, e também através do Julinho, do Júlio César Grande Ribeiro, que o Elzio era muito amigo do Julinho lá em Vila Velha, aquela turma lá do Espírito Santo. E aí o Elzio me encaminhou para o Alexandre, na expectativa de que o Alexandre publicasse o livro. Mas o Alexandre, a La Chatre, que era radicada em Niterói à época, estava de mudança para Bragança Paulista. E nessa mudança ele teve aí um hiato, né? Um vácuo de publicação por conta de todos os custos que uma mudança dessa implica. Acabei publicando pelo pelo IDEBA, que é o Instituto de Divulgação Espírita da Bahia, Difusão Espírita da Bahia, em 2003, né, a primeira edição, e em 2005 saiu pela La Chatre a segunda edição, que é essa que nós temos hoje. Então eu comecei assim, né? Foi assim que eu entrei pela porta da frente, digamos, né? Como um autor. E em 2006 veio o segundo livro, que é um livro organizado pelos Caminhos da Mediunidade Serena, que traz entrevistas e outros textos da Ivone. 2009, o terceiro livro, Devassando a Mediunidade, um estudo da obra de Ivone Pereira. Em 2010, eu publiquei um livro mediúnico, que é pouco conhecido, chama-se Mente Aberta, do Espírito Bento José. E foi exatamente no período, esse livro já foi um livro independente, eu publiquei pela editora Sintonia de Votuporanga, e foi nesse período aí que a La Chatre teve uma turbulência muito grande na fusão, na parceria que houve lá com o Universo Espírita, que era aquela revista que, 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 que fez muito barulho, né, no movimento espírita. Eu também publiquei textos nela. E eu decidi que, em função daquelas dificuldades, daqueles problemas, eu ia montar um projeto próprio. E aí, em 2012, exatamente marcando o título do livro do Bento José, que era Mente Aberta, eu fundei a editora Mente Aberta, em maio de 2012, na perspectiva de publicar
livros espíritas, os meus livros espíritas e outras obras espíritas também. Publicamos alguns livros meus, o livro de estreia foi Mediunidade para Entender e Refletir, depois vieram outros livros de outros autores também, até que em 2015, um amigo meu da Bahia, um amigo irmão, Urbano Félix, me provocou a publicar outras obras que não espíritas pela editora Mente Aberta. E aí eu comecei com uma obra, depois, no ano seguinte, eu publiquei uma obra coletiva com colegas do direito, eu sou professor de direito penal, né? Professor lá concursado da Universidade do Estado da Bahia, e publiquei, na época dava aula numa outra faculdade, faculdade particular. Publiquei uma coletânea de textos com colegas dessa faculdade particular, e essa brincadeira se transformou num projeto maior, isso foi em 2016. Eu comecei a publicar outras obras é, não espíritas, e exatamente no meio do ano de 2017, quando eu começava a pensar em dar maior amplitude para a Mente Aberta, o Alexandre Rocha me convidou para assumir a direção da La Chat, em função de motivos pessoais, ele não tinha condição de dar sequência. E aí, o que acontece? Essa experiência como editor na Mente Aberta acrescentou, né, a experiência de escritor espírita e me colocou no lugar de editor da La Chatre em janeiro de 2018. E a Mente Aberta de lá para cá passou a se dedicar a publicar obras que eu chamo de profanas, né? Outras obras, obras de direito, obras de ciências sociais aplicadas, obras de diversas áreas, romances, poesias, contos, crônicas, enfim. E é um projeto hoje que está muito, muito maior do que eu que tinha. Então foi por aí que eu comecei como escritor e hoje também como editor. Primordialmente hoje como editor, porque a atividade de editor toma muito tempo e acaba roubando ali o espaço do escritor, né, da produção do escritor. E você ainda consegue fazer um doutorado, cara. Isso é absolutamente surpreendente. Isso é praticamente uma mediunidade de efeitos intelectuais, assim. Como é que você Ou consegue? de, ou de defeitos intelectuais, né? Nossa, assim, eu mal consigo organizar minha própria agenda e eu não tô mais fazendo um doutorado. E você consegue ser editor de duas editoras, ou de dois selos, pelo menos, né? Desafio diário. É impressionante, assim, impressionante. E ainda publicaram um livro infantil, que eu vi que você lançou um agora também, né? E não, esse livro já é de 2017. Ai, É de um livro 2017. 2017. Tuti, a Menina Médio. É a história de Ivone Pereira em 112 versos. Em Nossa, mas 112 versos. eu pensei que eu tinha visto um anúncio, eu pensei que era uma coisa recente. Eu vi uma propaganda dele. Ah, Não, não. Você viu o anúncio de uma reedição de um livro que eu publiquei com o Wellington Balbo no Brasil, em 2017, ou foi 18, 2018, aqui em Portugal. O Alexandre Rocha veio para Portugal e montou uma editora aqui, que se chama Docas ah, da Vida. E ele publicou esse livro que será lançado no próximo, no dia 7 de setembro. Né, talvez quem ouça aí já terá passado a data, mas em 7 de setembro, no Palácio de Belém, em Lisboa, será lançado durante a Feira do Livro de Belém. tá. Nossa, o Alexandre está em Portugal agora. Isso, Eu tenho que isso. entrevistar esse cara algum dia também. Assim, nossa, que périplo, né? Niterói, Bragança, Portugal. Será uma entrevista muito boa, tenho certeza. Então, dando sequência aqui à nossa pauta, cara, eu vou te fazer um monte de perguntas que podem parecer muito básicas, mas que eu, como leitor, sempre quis fazer e não tinha a quem, ou não sabia a quem fazer, né? Por exemplo, uma curiosidade que eu tenho. O mercado editorial espírita, ele é diferente, tirando o tema, claro, né? Em relação ao não espírita? Ou ele é tipo como eu vou dizer, é uma espécie de versão espírita do que seria o mercado gospel, uma espécie de universo fechado em si mesmo, né? Ou pelo contrário, será que ele reflete os padrões das editoras em geral e a única coisa que muda é o tema dominante? Existe o mercado editorial espírita ou existe só um segmento do mercado editorial que por acaso vende livros espíritas? Como é que você vê isso? Já que você começou como autor, agora você está também como editor, quer dizer, você conhece as duas pontas do negócio. E claro, você deve ter lido livros a roda a vida inteira, como todo bom espírita. Como é que é isso na prática? Na verdade, eu diria, Rodrigo, que o mercado editorial espírita, ele é um braço do mercado editorial espiritualista. Hum. Eu acho que cabe bem. Na verdade, os espiritualistas, os que se classificam como tais, aqueles que não são guetificados, digamos assim, são muito mais abertos.
são muito mais acolhedores da diversidade do que nós, os espíritas. Ainda entre nós há uma predominância poderíamos chamar de uma ortodoxia em termos de livro, em termos de publicação. Essa discussão eterna do que é espiritismo, do que está em Kardec, do ser ou não ser religião, isso também se reflete muito no mercado editorial espírita, até porque, apesar de não ser possível falar de uma semelhança com o gospel ele é mais fechado e ele é mais solidário. Aliás, os protestantes, né, os neopentecostais, eu acho que temos muito a aprender com eles nesse aspecto, né? Se há uma coisa que eles fazem é abraçar a eles próprios. Então, eles vivem como família, eles vivem como comunidade, com todos os problemas de família e de comunidade, mas vivem, eles se abraçam. Isso aqui em Portugal, por exemplo, é muito perceptível. As pessoas que vêm para cá, por exemplo, para empreender, e que são da comunidade evangélica, digamos assim, eu não gosto muito da palavra evangélica, mas vamos usá-la, né? A falta de outra para definir melhor. Eles costumam prosperar porque eles se ajudam. O irmão da igreja vai no comércio do outro, compra com o outro. Isso é algo que me chama a atenção. Nós, no movimento espírita, não temos bem isso, né? Na verdade, nós temos um efeito contrário. O Richard Simonetti costumava dizer que os espíritas se odeiam fraternalmente. E eu acho que isso é muito emblemático. As brigas são tão grandes, as disputas são tão grandes, a disputa pelos discursos são muito grandes. E isso se reflete muito na produção, né, na produção literária. Eu consigo perceber hoje, e uma outra característica que nós não temos do movimento editorial gospel, é esse respeito pelo o que é produzido pelo irmão. Tá? Nós temos hoje uma proliferação muito grande, por exemplo, no movimento das obras pirateadas, das obras espíritas pirateadas. E olhe que muitas vezes vem com o argumento de que o livro é caro e é necessário facilitar para as pessoas mais simples, só que, historicamente, o livro espírita é um livro barato. Ele não é caro quando ele é comparado com o mercado editorial convencional, ele não é caro. Um livro com a mesma quantidade de páginas, com as mesmas características, costuma ser, às vezes, o dobro do preço do que o livro é dentro do movimento espírita. Então, não é por isso. É porque nos falta um pouco, talvez, essa consciência do que o livro representa, do custo que o livro tem, daquilo a que o livro se presta, né? Porque ainda há na mente de muitas pessoas que trabalhar com livro, vender livro, dá dinheiro, enriquece as pessoas. E nós não estamos nos Estados Unidos em que é possível você enriquecer com um livro. A nossa cultura de leitura é muito abaixo, é muito baixa, apesar dos espíritas ler muito, apesar dos espíritas consumirem muito livro. Então, eu sinto que assim, há um respeito, há uma consideração pelo livro, abraça-se a leitura muito facilmente, de forma muito intensa, mas ainda muito pensada na forma de Goethe. Eu acho que essa coisa da necessidade de rotular o que é e o que não é espírita, muitas vezes nos priva da experiência de conhecer novas perspectivas, de abrir horizontes, né? Abrir os horizontes espíritas, aí fazendo referência ao programa, e de nós flertarmos com outras ideias que não necessariamente nos fariam perder o caminho de uma referência espírita, mas ao contrário, nos permitiria um diálogo mais tranquilo. Eu acho que falta isso, pensando no mercado editorial ortodoxo, digamos assim. Ainda há um predomínio em certas regiões do país, os mercados são diferentes, acredito. Então, por exemplo, até 10 anos atrás, até 15 anos atrás, havia um predomínio das federativas na distribuição dos livros. Isso é interessante. Então, em cada estado, era meio que as federativas que eram responsáveis pela distribuição. Quando chega no mercado a Boa Nova, depois a Candeia e outras editoras, outras distribuidoras que tentaram fazer o mesmo papel, mas que não resistiram à força do mercado, esse papel vai sendo meio que subtraído das federativas. As federativas perderam terreno, elas se enfraqueceram. A internet também ajudou nisso, porque
Os centros deixavam de ter acesso apenas ao que era oferecido pelas federativas e passaram a ter acesso a outras opções. E você ter a possibilidade de comprar esses outros livros que muitas vezes estavam no index livrório proibitório, numa, né, num outro lugar que ofertava, sem as restrições, sem o cerceamento, isso fez com que a venda desse uma guinada. Nós temos no Brasil ainda o Sul muito forte, as federativas do Sul são muito fortes, então elas ainda dominam. E isso é interessante, porque é onde se concentra mais o movimento conservador, inclusive, dentro da doutrina espírita. Então, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, ainda concentra as federativas mais essa fatia dos centros, dessa fidelidade dos centros à compra junto às federativas. Mas, de um modo geral, a Candela, a Boa Nova, melhor dizendo, ela mudou radicalmente esse panorama. Então, hoje nós temos, inclusive, um poder muito grande concentrado na Boa Nova. A Boa Nova, ela é dominante, absolutamente dominante no mercado editorial. E lhe digo, não apenas dominante na distribuição, mas na produção, porque ela englobou outras editoras. Ela comprou a Edicel, ela comprou a Petit, a Lumen, foram editoras englobadas pela Boa Nova. Então, a Boa Nova se tornou uma gigante de produção e uma gigante também de distribuição. Mas ela rivaliza ou supera a FEB? Em termos de produção, É. Porque com a FEB, o certeza. catálogo dela tá meio parado, né? Ela republica muita coisa antiga e, vez por outra, lança uma coisa nova. Pelo menos a impressão que eu tenho, não é assim? Exatamente. A força da FEB chama Chico Xavier. A força editorial da FEB são as obras de Francisco Xavier. E também, mas em menor escala, as obras de Ivone do Amaral Pereira. Então, o grande poderio editorial da FEB, o grande poder econômico da FEB advém. O Chico tem as principais obras dele publicadas pela FEB. A coleção André Luiz toda é publicada pela FEB. Os romances históricos, Paulo Estevão, Renúncia a 2.000 anos, Ave Cristo, 50 anos depois, estão também publicados pela FEB. A série As Fonte outras Viva obras, também. a série Fonte Viva. A FEB conseguiu pegar outros livros, como Palavra de Vida Eterna, e outros que têm uma característica muito parecida com a série Fonte Viva, Pão Nosso, Fonte de Luz, Fonte Viva e Vinha de Luz, e também publicar. Aquelas obras que são de um outro tipo de produção mais conceitual, como Religião dos Espíritos, O Consolador, A Caminho da Luz, também é FEB. Ou seja, a FEB tem uma fatia do Chico Xavier, que é uma fatia, é o filé do Chico Xavier, digamos assim. O que o Chico publicou fora da FEB foram coletâneas, foram livros de menor expressão, de uma fase de menos fôlego. O Chico tem a fase do fôlego, que coincide com a disposição física, o vigor físico dele. Depois que passa esse vigor, lá até os 40 e tal anos, dá uma queda, né? Aquilo tem uma linha decrescente. Ele rompe também com a FEB, e depois que ele rompe com a FEB, o que sai, dali não é tão expressivo. A FEB ela foi dominante no mercado espírita durante o período em que não se tinha acesso à publicação por outras editoras. Então a gente vai encontrar muitos autores como Hermínio Miranda, publicaram pela FEB. Vamos encontrar Jacomelo, que teve um livro que foi barrado depois, o livro Passe, que não é mais publicado pela FEB, é propriedade da FEB, mas não é publicado pela FEB. O Jacó, por exemplo, é outro que cria um movimento editorial também muito interessante. Jacomelo tem não só os livros dele sobre o passe, mas ele tem a tradução de inúmeros magnetizadores do tempo de Kardec, de antes de Kardec. Então, é realmente muito interessante esse movimento que ele faz, como outros tantos movimentos, que foram movimentos de cisão, se você observar. Alguns movimentos de cisão e outros movimentos de alternativa. Então, não havia espaço no movimento, no mercado editorial espírita, digamos, ortodoxo, para determinadas obras, então as alternativas foram surgindo. Algumas um pouco mais comerciais, digamos assim, mais preocupadas com o comercial, como, por exemplo, a Petit e a Lumen, que eram do mesmo grupo, então, e tinha uma pegada um pouco mais comercial, a Lumen com uma pegada mais espiritualista, embora flertando com o espírita, uma pegada mais cultural, o movimento da Minêmio Túlio, a editora Minêmio Túlio, publicava coisas muito interessantes, muitos baianos, inclusive, publicaram com ela. A Lúcia Loureiro, o Carlos Bernardo Loureiro, o Djalma Margolo, Idelfonso do Espírito Santo, Luiz Barreto, uma turma muito interessante da Bahia.
que tem uma produção intelectual boa, que vale a pena conhecer, e outros projetos, projetos mais tradicionais vinculados às obras sociais, isso também é muito comum, né? Então, surgir uma editora para dar suporte a uma obra social. Esse é o caso, por exemplo, do Correio Fraterno, né, da editora Correio Fraterno, que dá suporte, que dava pelo menos suporte à época ao trabalho social, a Leal, que dá suporte à obra da Mansão do Caminho, a obra social do Centro Espírita Caminho da Redenção. Então, assim, muitos projetos surgiram assim. Temos projetos mais conceituais, como o ID, Instituto de Difusão Espírita, lá de Araras, como também o Clarim, né, que surge numa composição lá com a Revista Internacional de Espiritismo e com o próprio jornal, o Clarim. Nós vamos surpreender o movimento do Herculano. O Herculano começa. Veja que o Herculano ele não publica, né? Ele não tem publicação pela FEB. Né? Ele começa o movimento dele bem afastado disso. O Herculano vai publicar pela Edicel, pela LAC, depois surge a Paideia, bem mais à frente, que publica as obras de Herculano. A gente tem o Deolindo Amorim, que vai também fazendo um outro movimento, e que teve muita vinculação, inclusive, com o pessoal do Paraná, o pessoal do Mundo Espírita. Ele publicava muitos artigos pelo Mundo Espírita, enfim. Nós vamos vendo aí essa produção marginal, digamos assim, a partir da década de 50, não à toa, meio que coincidindo com o chamado Pacto Áureo, né? Com as confusões que advieram daquele acordo. O Deolindo tinha uma opinião muito firme em relação àquilo, o Herculano também, outros à época tinham uma visão diferente daquele pacto, que foi um pacto que, na verdade, surgiu para excluir. Surgiu excluindo muito mais do que incluindo. Embora o discurso fosse do agremiar, do unir, ele surgiu, e ainda hoje, infelizmente, né, para muitos, a perspectiva é mais de exclusão do que de inclusão. Uma observação para o nosso ouvinte, para quem não sabe, o Pacto Áureo foi um acordo celebrado em 1949, que era basicamente uma tentativa de unificar o espiritismo brasileiro, mas basicamente pondo a maior parte, né, de quem aderiu, né, sob a égide da FEB. E se não me falha também a memória, você me corrija se eu estiver errado, faz tempo que eu li sobre isso. A FEB, nesse caso, ela estava se pondo também, está lá nos acordos, né? Ela estava, em parte, se valendo da autoridade que lhe foi conferida por aquele livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do Humberto de Campos barra o Irmão X, que basicamente dizia que a FEB tinha uma espécie de mandato divino para espalhar o movimento espírita na Terra, e isso entrou, inclusive, me parece, como uma cláusula, ou de alguma forma, no texto, né, que era do acordo. Então, assim, basicamente a FEB estava ali celebrando com uma chancela divina a sua E, hegemonia no movimento brasileiro, e é pondo. um, que é um ponto ainda hoje de muito conflito, né? E aqui eu preciso dizer que eu não estou fazendo discurso contra a FEB, né? Muito pelo contrário. Eu sou sincero, eu fico muito à vontade para falar, né? Porque eu não sou de verdade. Acho que a voz já denuncia a intenção, né? A voz da gente sempre denuncia a intenção. Mas eu acho que a história precisa ser contada, né? E precisa ser contada também de outra forma. Normalmente a história é contada por quem, entre aspas, ganha as disputas, né? Mas há outras versões que precisam ser contadas. E hoje existem pessoas na FEB, embora ostentem a instituição e representem a instituição, mas pessoas que pensam diferente, que tentam fazer um movimento diferente, e isso é notável, isso é de reconhecer e tal. Mas nós não podemos fechar os olhos para o que aconteceu, né? E fazer a crítica desassombrada. A gente tem muito problema no movimento com isso, né? Com as crítica, qualquer referência que possa soar deselogiosa, mas nós temos que enfrentá-las com tranquilidade. Já que você trabalha na La Chatre, né, que é a meu ver, a meu modesto ver, uma das editoras com um dos catálogos mais interessantes, pelo menos das que eu conheço no nosso meio. Ela tem o Hermínio, como você citou, tem o Lamartine Palhano Júnior também, que é outra figura que merece ser mais conhecida no nosso movimento. Eu queria perguntar o seguinte: você já embarcou na La Chatre com ela já com um certo tempo de existência, né? Mas quando ela nasceu, ou vou até expandir se é possível, né? Quando nasce uma editora espírita, geralmente nasce com um projeto específico, uma linha editorial específica, ou tem, você falou, mencionou que algumas têm um perfil mais comercial, tipo, eu vou lançar qualquer coisa,
sei lá, eu estou imaginando aqui com a minha mente de leigo, né? Ah, deve ter algumas que publicam qualquer coisa que venha assinada por algum espírito, né? Qualquer romance água com açúcar, independentemente de qualquer questão de qualidade, e tem aquelas que a gente nota que são mais seletas, né? Como é que isso funciona na prática? Como é que você filtra? Vamos supor, você deve receber X manuscritos de tempos em tempos. Como é que se avalia o que que vai ser publicado, o que que não vai, o que que fica para depois, o que que é prioritário? Como é que funciona isso? Olha, em tese, toda editora tem a sua linha editorial. A La Chatre, ela surgiu, era o projeto inicial na chamada Arte e Cultura, e que depois, né, se desfez e o Alexandre continuou tocando o projeto como La Chatre. A ideia era justamente fazer contraponto, né? Era abrir espaço para a cultura, para o que era mais marginal, para o que não tinha tanto espaço, para o que era aberto para o diálogo. Né? O Alexandre, inclusive, fez publicar obras que foram muito polêmicas. Ele tem uma obra que é chamada, por exemplo, Para Entender Pietro Baldi. Então, outra é Para Entender Rosten. Então, veja, não eram poucos vesperos, né, em que se mexia, que rendeu, inclusive, muitas inimizades. Teve autor que deixou o projeto depois dele publicar essas obras. Né? Autores um pouco mais ortodoxos, digamos assim, né? E que acreditavam que aquilo era um desvio de rota, era um desvio de caminho. Bem como romances também, né? Romances diferenciados. A La Chatte publicou romances tra- é, 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 como Giovanna, do Leon Denis, né? Um romance pequenininho, mas bem interessante. Pois é, Giovanna, do Leon Denis, traduzido e publicado pela La Chatte. Esse eu não conheço, Ah, eu vou atrás agora. pois é, não fica tranquilo que a gente conversa depois, eu te mando um. Tem a Lígia Barbieri, que é uma romancista muito boa, né? Que está se desligando da La Chatre, mas que durante muitos anos publicou conosco. O Mauro Camargo também, que tem trabalhos muito bons, pouco conhecido, infelizmente. A Ada May, que também é uma escritora fora de série. Então, assim, e dentre outras obras de pesquisa, como as próprias obras do Hermínio Miranda e as obras do Palhano Júnior. Palhano, apesar de ter publicado muita coisa pelo CELD, Palhano publicou muito, produziu muito, ainda tem obras inéditas dele que estamos aí estudando publicar. Além de ter publicado pelo CELD as biografias, as obras mais teológicas, o material seminal do Palhano é com a gente, né, com a La Chatre. Transe e mediunidade, reuniões mediúnicas, evocando os espíritos, Laudos Espíritas da Loucura, que é o produto, o fino produto do É o trabalho filé. dele. Exatamente. Então, a La Chatre veio muito com essa tradição, com a seriedade. O Alexandre tinha uma filosofia também, e que a gente tenta manter, que era o seguinte: as editoras, de modo geral, elas querem se tornar donas do seu projeto. Elas querem que você doe direitos autorais, algumas até pedem a propriedade, o direito de propriedade sobre o livro. E isso permite que a editora acabe mudando, inclusive, o texto. O Alexandre Júnior conta disso, né? Conta isso, que muitas editoras que ele procurou queriam até mudar, né, ao arrepio da vontade dele, algumas coisas dos textos dele, do material dele. Meu E ela achava Deus, estou e ela chocado. achava, e eu falo por experiência própria, como escritor, no meu relacionamento antes com a Alexandre, o Alexandre, eu nunca assinei uma linha de contrato. Das 3 obras que eu publiquei com a La Chatre antes de me tornar editor, nunca assinei uma linha de contrato. E mesmo aqueles que têm contratos, o Alexandre era muito claro: olha, o contrato reza aqui 5 anos, mas a hora que você quiser e achar que não é interessante mais, o livro é seu, leva o livro, né, faz o que quiser. Então, assim, nunca houve essa preocupação em se tornar proprietária do livro, né, se tornar dona do projeto. Então, assim, os momentos áureos, porque a gente vive um declínio, né? Hoje é um declínio muito grande, do livro em geral, do movimento, né? No movimento espírita, pelas questões financeiras. A gente atravessou crises atrás de crises, da década passada para cá, 2015 para cá, muitas crises. O Covid veio e deu um golpe mortal, né, em muitas editoras. Muitas não resistiram e outras estão aí tentando sobreviver. Mas, assim, a gente sempre teve essa seriedade, esse compromisso,
E as obras da Lachate meio que sempre foram vistas como sinônimo de qualidade, né? De qualidade doutrinária, não tanto por se prender a uma ortodoxia, mas exatamente por dar espaço a que projetos inteligentes pudessem ser publicados, ainda que eles apresentassem ao olhar do ortodoxo alguma coisa que rompesse, né? Como eu disse para você aí, a gente publicou o Para Entender Pietro Baldi, lá do Jorge. Olha, esqueci o sobrenome do Jorge, que é aí do Rio de Janeiro, que escreveu sobre Bezerra de Menezes, ó, o 13º apóstolo. Bom, Damas, esqueci. Jorge Damas. Jorge Damas Martins, Isso, esqueci. Né? Rustenguista é ele. Que ele escreveu uma biografia do Rusteng também, mas eu não lembro mais por que editor. Muito cabeça. O Jorge Damas escreveu lá o Para Entender Rosten, e a gente tem outros livros também. E, assim, o Jorge Damas é uma pessoa espetacular, é um sujeito, uma pessoa maravilhosa, né? Mas que para muitas pessoas é mal visto exatamente porque ele é rostanguista e sustenta, né, o rostanguismo dele de forma muito inteligente, muito coerente com o sistema de pensamento dele. Eu não sou rostanguista, por isso fico muito à vontade para poder elogiá-lo. E esse diálogo, essa abertura, né, esse trânsito por outras perspectivas sempre incomodou a muita gente. O Alexandre teve também uma percepção, e eu acho que isso eu tento aprender esse tipo de pensamento com ele. Por exemplo, o Alberto Poudaoui, né, tem uma sequência de livros que nós publicamos, que é a Saga dos Capelinos, o volume um, que são 8 exemplares, e o volume 2, que são 6, são 14 livros, tá? O Daoui tem com a gente, e que não são livros necessariamente espíritas, eles são espiritualistas. E como esses livros fugiam muito da vertente espírita, mas eram livros interessantes, e são livros interessantes, são livros bons, o Alexandre fundou um outro selo, que é a Herese, o nome já diz, né? O selo Herese, que publicou esses livros do Daoui, publicou um outro livro chamado Kundalini, né? Então, assim, a La Chatre surgiu com essa proposta de ser uma editora numa pegada diferente, né? De um viés diferente. E nós vimos lutando bastante para manter, né? E com todas as dificuldades, porque infelizmente não temos dinheiro, né? O grande problema de hoje, você tem ideia, Rodrigo, você tem ideia, a, eu não vou falar em números, mas vou dar ideia, né? Uma perspectiva. Imaginemos que no tempo áureo, a La Chatre conseguia vender X no ano, ok? Hoje, quando a La Chatre consegue vender X sobre 10, né? Vou ser mais generoso, X sobre 5, ok. Quando a La Chatre consegue vender X sobre 5 no ano, nós dizemos que é um ano bom. Nossa. Só para você ter ideia do quanto foi, da defasagem absurda, né, que aconteceu ao longo do tempo. Então, assim, o nosso esforço hoje é para manter a editora funcionando, né, para manter a editora de pé. O que nem sempre é entendido pelos autores, né, porque há uma característica também do movimento espírita de hoje que é diferente do movimento Shira de antes, do movimento do livro. Antigamente, o livro se vendia sozinho, entende? Era uma característica, o livro ganhava uma certa autonomia, se descolava do autor e ele se vendia. A referência da editora era muitas vezes suficiente para fazer com que o livro chegasse às pessoas. Hoje não. Hoje, para que o livro se venda, exceto os que já são clássicos, como por exemplo o Herculano Pires, que nem é tanto assim, tá? Diga-se de passagem. O Herculano não vende tanto, infelizmente, né? Infelizmente. Mas o Hermínio, ele tem uma vida autônoma. Na verdade, assim, existem obras do Hermínio que têm uma vida por si. Nossos filhos são espíritos, diversidade dos carismas, autismo, uma leitura espiritual. Então, não são todas. Algumas, uma boa parte tem uma vida autônoma. Mas, hoje, a característica é que o autor não coloca o livro debaixo do braço e sai para poder divulgar o seu livro em lives, em palestras, no corpo a corpo com o leitor, o livro não sai, o livro não vende. O livro vende um pouco aqui, um pouco ali, um pouco acolá, mas não vende. Eu lhe digo isso como autor. Sempre que eu lanço um livro, eu boto o livro debaixo do braço e vou à luta. Eu estive no Brasil ano passado para lançar A Fraude. Eu fiz 15 dias de palestras ininterruptas. Teve dia de eu fazer 3 trabalhos num dia só.
interior de Minas, interior de São Paulo, divulgando o livro e mais do que isso, ajudando a editora a pagar a edição, entende? Porque as edições, você imagina, você publicar um livro, você precisa fazer um investimento de R$ 20.000, a depender do tamanho do livro, de R$ 30.000, e o investimento que talvez só retorne daí a um ano ou mais, é doloroso. Não é fácil, não é todo projeto, não é toda editora que tem, né, condição de pegar R$ 20.000, injetar e pagar o livro. Então, assim, nós lidamos com desafios constantes. Hoje nós temos um catálogo de 150 livros, aproximadamente. Não conseguimos ter todos ativos, porque é um desafio muito grande você esgotar um livro e você conseguir fazer uma nova tiragem do livro. Quando você pensa assim, Pedro, mas por que então não explorar as baixas tiragens que hoje são possíveis, né? Hoje você consegue fazer 50, 100, 200. O problema é que o custo de uma baixa tiragem não faz frente aos custos que o livro vai ter, né? Que o projeto vai ter. Porque você imagine, as editoras, as grandes distribuidoras como Boa Nova, elas querem ter 55, 60% de desconto no livro, né? Quando a gente vende a miúde para as livrarias, né, a gente vende com 50, 40% de desconto. Então imagine, e se a gente faz o livro em baixa tiragem, para poder conseguir manter esse sistema, nós teríamos que subir muito o preço unitário. Isso tornaria a perspectiva inviável. Então, o desafio é muito grande, percebe? As questões que estão implicadas no caminho são muito grandes. E nem sempre os autores conseguem entender. Porque o autor, ele quando traz um livro e ele nos apresenta um livro, às vezes temos até livros bons. Eu tenho livros bons para publicar, esperando o momento certo, as janelas, né? As janelas certas para poder serem publicados. Mas que esbarra na dificuldade financeira. E muitas vezes o autor, não compreendendo a complexidade do que está em jogo para publicar o livro, pensa, né, pode ter a impressão de que é uma restrição pessoal, principalmente quando ele traz um livro, né, na expectativa de ser publicado e ver que um outro livro de um outro autor foi publicado com precedência, né? Sem muitas vezes entender que isso muitas vezes acontece até por necessidade de sobrevivência, né? Um livro que a gente percebe que talvez tenha uma penetração um pouco maior, que consiga trazer um pouco mais de recursos, né, para o projeto e que talvez no médio prazo consiga se pagar na estratégia, por exemplo, do Clube do Livro, que ajuda os centros, ajuda as livrarias, porque nós passamos o livro com preço abaixo, muito abaixo do valor de mercado, e que, por outro, também nos ajuda, né, a fazer um caixa para, pelo menos, amortizar, em certa medida, os altos custos de produção. Então, nem sempre a decisão de publicar é uma decisão, eu vou dizer de outra forma, nem sempre o não publicar acontece porque o livro não tem qualidade, mas porque numa estratégia maior, pensando globalmente, naquele momento ele não se torna viável. Dito de outra forma, ele não se torna financeiramente viável. Eu vou lhe dar dois exemplos, né? Eu recebi um livro muito interessante sobre Jesus, sobre o estudo do Evangelho, mas um livro de 800 páginas, né? Uau. Pois é, um livro interessante, mas era um livro de 800 páginas. Como conseguir produzir, né, fazer, levantar, para produzir um livro desse, algo em torno de 30, 40 mil, percebe? Está chegando para mim um livro agora sobre colônias espirituais, uma pesquisa de fôlego, mas um livro de 600 páginas. Então, como é que viabiliza a publicação de um livro assim, entendeu, Rodrigo? Então, assim, são desafios que não são pequenos, não são pequenos. Só para entender um pouco, você falou desses custos, né, 30, 40 mil reais, e isso se liga a uma pergunta que eu queria fazer já. É, faz diferença se o livro é impresso, tradicional, ou se ele é versão digital? Porque eu imagino, suponho, que uma edição puramente digital para esses tijolos, né, que impressos seriam tijolos. Por exemplo, eu penso 10 vezes antes de comprar um livro de 800 páginas, não porque eu não queira, mas por absoluta falta de espaço, né? Uhum. Qualquer hora dessa, minha esposa vai chegar aqui com algum ultimato, porque o espaço que seria para a árvore de Natal está com pilhas de livros inclusive os impressos. Eu vou ter que me fazer um fenômeno físico ali para encontrar onde colocá-los. É, e-book pode ser uma opção mais barata ou não é assim? O movimento ainda não aderiu em peso ao e-book, infelizmente, né?
E aí e não é simples, vamos lá. Porque o que é que acontece? Não é, não- Como é que se vende livro no movimento espírita? Primordialmente, nas palestras, Rodrigo. São as palestras. Então a gente ainda tem aquele modelo que é o seguinte: o palestrante faz uma palestra, ele menciona o livro, a pessoa que está na plateia vai até a livraria do centro, pergunta se tem um livro, adquire o livro, ou então aqueles que têm um pouquinho mais de persistência chegam em casa, pesquisam na internet, fazem uma encomenda, mas ainda é, vamos dizer assim, muito mais emocional, né? É um processo muito mais emocional do que um processo intelectual. E eu digo emocional porque o sujeito está impactado do lado da palestra, ouviu alguma coisa que lhe parece interessante, ele compra. Ainda é assim que funciona entre nós, né? Por que que durante a pandemia é, algumas editoras até registraram um aumento de venda de livros e no movimento espírita foi o contrário? Exatamente por isso, porque os centros fechados, né, não permitiam esse fluxo, não permitiam esse trânsito das pessoas, o contato com o livro, enfim. Então, ainda é muito assim. O espírito, ele ainda as pessoas que ainda estão vinculadas ao movimento espírita, elas não estão ainda tão antenadas com o universo digital, né? E as que são, consomem muito mais YouTube, consomem muito mais lives do que propriamente livro. Então, não pegou, ainda não pegou entre nós o livro digital. A pessoa da nossa geração, eu sou um pouco mais velho que você, imagino eu, tenho 4.3, né? Mas, Eu tenho 4,5. Isso é uma então, criança. pronto. Então, assim, a nossa geração já consegue se adaptar e consumir, mas não é ainda o habitual. O problema do livro digital também tem um outro aspecto, assim, você publicar um e-book pela Amazon é você vender a alma para o diabo, Uhum. tá? A Amazon cobra muito caro, os serviços delas são muito caros, né? Se você quiser, por exemplo, botar um livro lá na Amazon para vender sem colocar no Kindle ilimitado, ela te repassa apenas 35% do que você vende. Se você coloca no Kindle ilimitado, ela te repassa 70. Por outro lado, como está no Kindle ilimitado, quem tem assinatura pode acessar o livro, ler páginas e ela te paga centavos, né? Pobres centavos por cada página lida. Então, isso não é estimulante. Para uma editora como a FEB fez uma coisa muito bacana e isso precisa ser elogiado, precisa ser mencionado. A FEB pegou essas obras seminais deles, né, os do Chico, da Ivone, e está tudo lá no Kindle limitado. Eu comprei vários. Pois é. Sim, você comprou, mas você não precisaria nem Perdão. ter comprado. Eu Se não você tivesse assinei, eu assistido. não assino o Kindle Limitado porque eu assino americano, mas eu comprei. Todos os livros do Chico, esses mais famosos, estão todos em versão Kindle também. Só esses que eu comprei. Exato. Eu não comprei nenhum, porque eu tenho o Kindle limitado. Eu acesso a hora que eu quero, né? Uhum. E outros tantos livros da FEB tá lá. Então, achei que foi uma iniciativa muito louvável da FEB, né? Uhum. E muito acertada da FEB fazer isso. Até porque o Adenauer Novaes, lá da Bahia, ele tinha eu não sei se ele mantém, mas ele tinha uma ideia. Ele disponibilizava os livros dele também em e-book, em PDF disponível na internet. E eu perguntei a ele assim uma vez, mas Adenal, isso não faz decrescer a venda do livro físico? Ele disse, não. Na nossa experiência aqui é o contrário. As pessoas acabam comprando. Então, assim, é uma experiência muito própria. Eles têm lá um sistema muito próprio, né? Mas não é o comum, não é o que nós observamos de um modo geral. Então, assim, há uma baixa adesão ao livro digital, ao e-book, né, a esses sistemas. Talvez também por conta dessa coisa da remuneração que é muito baixa. E, assim, o livro de papel ele ainda é a principal referência do movimento, né? E eu acredito até que isso venha ao encontro de um movimento mundial, né, que tem surgido de cada vez mais estimular um retorno, né? Um retorno ao livro de papel. Isso tem crescido, né, em muitos lugares. A experiência do contato com o papel é uma experiência diferente do contato com a tela, até em nível cerebral, a forma como o conteúdo, né, é aprendido, como as conexões são realizadas. Então, a gente ainda está. Só que a gente não passou por essa transição, né? A gente ainda está numa primeira fase muito mais ligada ao papel, realmente, do que ao digital. Realmente, os dramas da modernidade, né? Eu mesmo, hoje em dia, quando preciso ler um PDF mais longo, uma coisa assim, quando eu tenho um PDF, né, eu prefiro imprimir. Eu me sinto meio idoso por isso, né? Porque eu vejo a galera, meus alunos leem na tela, né, tanto quanto possível.
mas para mim é realmente, mesmo não sendo um livro impresso propriamente, né, um livro de verdade, né, sendo uma cópia digital que foi impressa, eu ainda prefiro, a experiência de leitura ainda é mais agradável. Embora eu goste do Kindle, quebra muito galho quando isso não é uma opção. Mas realmente é outra coisa. Poder rabiscar, né, a margem. E eu sou historiador, eu fico me perguntando como é que vai ser no futuro. Se todo mundo for para o digital, cara, os Uhum. arquivos desaparecem, é tudo volátil, né? Não vai sobrar nada, né? Vai ter um grande buraco aí na história do Eu não século acredito, XXI. eu não acredito que isso vai acontecer. Veja que no caso da música, por exemplo, cada vez mais se volta para o vinil, né? É algo meio, ainda é algo meio retrô, mas é uma tendência que tem encontrado um espaço interessante, né? Então, É, eu eu não. sinto falta, sabe? Eu quero mostrar para minha filha músicas. Eu não tenho o que mostrar para ela, só uma playlist num site, o que não é a mesma coisa, né? Para saber aprender os nomes, ver o álbum, né? Você cria uma relação com aquele objeto, com aquele produto, vamos dizer assim, que é diferente de você ouvir só, né? Eu acho que algo emblemático disso é um vídeo, não sei se você viu na internet, de uma menina, de uma criança que chega para um rádio, né? Poucas pessoas talvez, algumas pessoas aí talvez não saibam o que é rádio, mas um rádio que toca CD, que toca fita, né? A fita cassete, a criança virando pro rádio dizendo, Alexa, Faz sentido, faz sentido. Bom, tentando mudar o rádio, mas é, vamos lá. bom, eu queria. Bom, você antecipou a pergunta que eu ia fazer sobre a Amazon, né? Você já falou. Então, na verdade, eu vou te fazer uma pergunta dupla. Uma, Tá. que é a pergunta que todo aspirante a autor se faz, que é qual é o caminho das pedras? Quero escrever um livro, ou sei lá, eu tenho um livro escrito, ou sei lá, Allan Kardec escreveu por mim, né? Puxar para o lado espírita. É uma pretensão. Mas enfim, alguém quer publicar um livro. Qual é o caminho das pedras? Como é que se faz para você apresentar essa obra manuscrita é, para um editor? Como é que se faz para a coisa chegar entre a cabeça do autor até o produto final, o livro lá bonitinho, já processado, né? Como é que funciona isso? Bom, Rodrigo, o caminho é buscar o contato. Hoje é mais fácil, né? Hoje a gente tem internet, tem e-mail, né? Tem um telefônico que pode fazer o contato pelo WhatsApp ou uma ligação mais direta, que é muito difícil, né? É muito mais incomum hoje ligarmos para alguém do que mandarmos uma mensagem pelo WhatsApp e submeter a obra. Na verdade, para ser muito sincero, hoje a gente não precisa de editora para publicar livro, né? Essa é a grande verdade, né? Hoje é possível autopublicar-se e há dois caminhos para se autopublicar, né? É você procurar, por exemplo, uma dessas gigantes como a Amazon e colocar lá no template o seu livro e montar uma capa a partir lá das imagens daquilo que é proposto lá e você publicar, né? Seu Eu livro fiz tá, isso com a seu minha livro existe. tese e deve ter tido 10 downloads no máximo até hoje. Pois é, mas é um caminho, né? É um caminho. E uma outra forma de se autopublicar é contratando o serviço de uma editora que preste esse serviço, né? A Uhum. Mente Aberta, por exemplo, trabalha também nesse viés, principalmente nesse viés. Então, assim, enquanto o Alachatre, o foco da Alachatre é, vamos dizer assim, o negócio da Alachatre é a venda do livro, a Mente Aberta, ela oferece serviço de publicação, né? Então, porque, vamos lá, eu consigo me autopublicar? Consigo. Eu consigo arranjar, vamos lá, eu consigo arranjar alguém que faça, que diagrame o livro, uma outra pessoa que faça uma capa, eu consigo ir numa gráfica, entregar o livro e publicar? Consigo. Mas a experiência de um editor tratando do seu livro é bem diferente, né? Alguém que conheça do texto, alguém que possa ler o texto, que possa fazer uma leitura crítica, opinar sobre o texto, fazer arranjos na construção do texto, melhorar o texto, né? Apresentar para o autor, né, outros vieses. Ora, isso para mim é que é o grande mote, né? Que é a grande questão. Alguém que vai pensar uma diagramação para o seu texto, conforme seja o texto, que vai pensar a capa do seu texto, do seu livro, que vai poder dizer, olha, isso aqui não expressa bem, isso aqui não tá bom, né? Eu tive tantos projetos que recebi na Mente Aberta, por exemplo, e é muito legal. Quando a pessoa chega assim, olha, estou com o livro pronto, eu só quero imprimir. Aí eu já fico assim, sabe? Eu já fico preocupado, porque o que é
O que é que a pessoa pensa quando diz que tem um livro pronto? Ah, já estou com a capa pronta, né? Aí a capa vem, eu digo, meu Deus do céu, eu boto a mão na cabeça e digo, Senhor Inteligência Jesus. artificial, né? Provavelmente hoje em dia. É, tem disso também, né? Mas é a qualidade, enfim, é o atentar do detalhe. Eu recebi, por exemplo, uma vez um texto, um livro infantil, e o livro chegou pronto, né? Era só para publicar. Não precisa de revisão, mas eu disse assim, olha, eu vou incluir a revisão, né? Vamos trabalhar. Você já viu com as imagens prontas e tal, eu vou examinar o livro. E o que eu entender como interessante para modificar, eu vou sugerir. E, nossa, o livro tinha erros de construção, né? Erro de coerência, erros na história. É uma história simples, uma história infantil, mas que tinha erros. Tinha pelo menos 3 erros que eram flagrantes, assim, sabe? Erros terríveis e que uma leitura e uma boa discussão de texto permitiu corrigir, sabe? Então, assim, quem consegue compreender isso busca a experiência de uma editora séria, de um editor sério para poder publicar. E, assim, sem medo de ouvir o não, porque às vezes o não é precisa ser dito, né? Então, há textos que são mal escritos, há textos que não têm qualidade literária, há textos cujas histórias são fracas, né? São incoerentes, né? Existem brechas, existem buracos, existem inconsistências. E às vezes a gente precisa dizer não para esses textos. Então, eu acho que quem quer de fato publicar, quem só quer publicar, pode procurar qualquer meio. Agora, quem quer publicar com qualidade, né? Quem quer ter a certeza de que não vai passar vergonha, para ser bem explícito, o ideal é que, de fato, procure uma editora de referência, né? A La Chat está aqui, né, com as limitações, mas há outras tantas editoras muito interessantes também no movimento espírita que podem ser buscadas, tá? Mas eu volto a dizer, a experiência de publicar por editora, tendo uma editora à frente do seu trabalho, é completamente diferente. E digo mais, a força da distribuição. Olha, Rodrigo, eu publiquei meus livros pela Mente Aberta, os Espíritas, inicialmente. Eu tive muita dificuldade, olha que já era um escritor com 4 livros publicados, né? 3 deles pela La Chat. Mas eu tive muita dificuldade de fazer meus livros entrar nas distribuidoras, né? Quando eu fiz, nesse meio de caminho, um acordo para a La Chat distribuir os meus livros, né, da Mente Aberta, os livros começaram a entrar com mais facilidade. Por quê? Percebe? Então, assim, é a força de um projeto consolidado, de alguém que é referência, né, de um projeto que é referência, no caso a La Chat, secundando aquilo que você escreve, aquilo que você produz. Então, assim, nós temos editoras no movimento espírita tradicionalíssimas, né? O Clarim, a M, o ID, né? Há tantas outras, o Correio Fraterno do ABC, o pessoal da Societo Lorenz, né? Que é aí do Rio de Janeiro também, que tem uma produção mais tímida, mas que também produz, e é uma turma muito respeitada. O CELD, né? Que também sofreu e está sofrendo muito com com a crise do mercado editorial e reduziu drasticamente o seu movimento de livro, mas assim, existem tantas outras editoras a serem buscadas, tá? Então, assim, quer publicar, qualquer coisa serve. Agora, quer publicar com qualidade, busca uma editora. Busque a opinião de quem tem alguma contribuição para fazer. Hum. Bom, Pedro, para finalizar, né, qual é a sua perspectiva para o futuro do mercado editorial espírita? Você tem alguma? Tem alguma tendência que você acha que seja identificável? Que a crise é uma coisa recorrente, deu para entender muito claramente, né? Mas para o futuro, você arrisca algum palpite, alguma projeção? Eu tenho dificuldade, né? Eu acho, assim, existe um mercado, a gente acabou não falando sobre isso, mas existe um mercado que eu acho, um segmento de livro que eu acho que nunca cai, tende a não cair, que é o de romance, né? Ah, é verdade. A gente não falou disso, né? Eles enchem livrarias, assim. Tem mais livro de romance em É, qualquer livraria grande do que de qualquer outra natureza entre espíritas e espiritualistas, hoje, me parece. o que nós temos é muito mais. O que nós temos hoje são livros chamados romances e não necessariamente bons romances, né? São Definitivamente não. livros que contam histórias, né? Livros que contam histórias, mas não necessariamente romances, né? Romances com qualidade, com densidade, com conteúdo. Eu ponderei muito, por exemplo, antes de publicar um romance, né? Eu escrevi um romance
exatamente por conta de toda essa aura preconceituosa que existe em torno do romance. Tá? Uhum. E acho que fui bem sucedido, né? Pelo menos as opiniões que tenho ouvido são positivas nesse sentido, na escolha do estilo, na escolha da temática, na forma de abordar a temática. Aliás, se me Mas permite hoje, dizer, desculpa te interromper, mas me permite dizer, quando eu comecei a ler um dos seus livros sobre a Ivone, uma coisa que me surpreendeu foi que você escreve muito bem. Eu não te conhecia, né? Eu só vi o nome lá, vi pelo tema e fui ler. E eu achei, deve ser aquelas biografias muito laudatórias que são comuns no movimento espírita. Você realmente sabe escrever, cara. Não é ó, só pelo assunto, não é só o tema que justifica a busca, a obra, entendeu? A maneira como se escreve também dá para fazer uma diferença, no seu caso, consideravelmente ali. Você realmente é um autor. se você diz, eu acredito. Então, assim, eu acho que o espaço para o romance sempre vai existir, né? Para o bom romance, inclusive, sempre vai existir. Eu acho que há um preconceito muito grande com o romance, mas a gente deveria trabalhar muito mais a consciência do leitor. Eu tenho falado sobre isso. O Deolinda Morim, numa obra mediúnica chamada Convite à Reflexão, que ela chata publicou, desse médium baiano chamado Elcio Ferreira de Souza, pouquíssimo conhecido, mas eu ouso dizer que Elcio foi e ainda é, eu não conheço ninguém que tenha chegado lá. A maior cultura espírita que eu conheci. Eu não conheço ninguém que tenha chegado perto do Elcio. Cultura espírita e cultura geral. Elcio era uma pessoa fantástica. Se você falava de Bourdieu, Elcio falava de Bourdieu. Se falava de Lacan, Elcio falava de Lacan. Né? Então era uma coisa impressionante. E o Deolindo diz exatamente isso, né? Que a melhor forma de nós promovermos a depuração, digamos assim, ou uma seleção natural, aí já é uma palavra minha, traduzindo a ideia, das obras espíritas, é capacitando o leitor, né? É ensinando o leitor a pensar, é dando a ele as referências adequadas e fazendo com que ele possa pensar. O grande problema, Rodrigo, e eu vou lhe dizer isso aqui com todo cuidado, mas dizendo de forma assertiva, como eu gosto de dizer, é que o leitor espírita médio, né, não é o médium intermediário dos espíritos, mas o médio, né, como a gente usa no direito muito, o homus médios, né, o homem médio, o leitor espírita médio, é, o gosto o gosto dele pela leitura e o critério dele pela leitura é muito próximo do gosto. Eu vou dizer, eu não tenho como dizer diferente, muito próximo de um gosto adolescente quase adulto, sabe? Hum. Então, assim, quanto eu não encontro outra imagem, um gosto adolescente quase adulto. Então, por vezes, quanto mais simples, e não digo, porque existem coisas que são simples, mas que são profundas. Mas quanto mais simplória e com menos afetação, mais capacidade de cair no gosto, né? O gosto médio. Né? Você tira, assim, muito por cima, muito e por conta do nome que fez, você tira desse bolo aí o Chico Xavier, porque realmente os romances do Emmanuel o Emmanuel era um romancista, né? É uma pena que o Emmanuel não tenha escrito mais romance, porque realmente os romances são muito bons, as histórias são muito bem escritas. Isso eu não tenho como dizer que não. Né? Como a Ivone Pereira era uma média romancista de mão cheia, embora as obras dela sejam mais densas, né? São mais clássicas, uma linguagem um pouco mais clássica, o excesso de descrições, que é uma marca, né, do tempo dela. Mas, assim, tirando essas obras que são consideradas mais clássicas e referenciais e que caíram meio que no gosto popular, de um modo geral, o gosto é esse, né? O interesse é esse por aquilo que está meio ali no passeio do adolescente tardio, né? Do adolescente, né? Da pessoa que não, enfim. Então, eu acho que essas obras acabam falando muito perto ao gosto dessas pessoas. Eu não consigo ver, Rodrigo, no horizonte de 10, 15 anos, o livro impresso sumindo do movimento espírita, né? Eu não consigo ver. Eu acho que, pelo menos mais esse tempo, esses 10, 15 anos, é possível que o livro se sustente, mas acredito que ao longo desse tempo é possível que, de fato, a adesão ao digital aconteça de forma mais maciça, né? De forma mais intensa. Se é que nós teremos estabilidade social para isso, né? Acho que a crise climática que a gente não está percebendo,
cada vez mais galopante pode nos levar para um futuro que não é a continuação do presente. Eu lembro de um livro de História do Direito que o autor dizia isso, né? Que a gente tende a pensar o futuro como uma continuação do presente, mas não é, né? Alguém que pensasse as máquinas do futuro na década de 30, de 40 do século passado, pensaria em grandes engenhocas cheias de botões, de alavancas, né? De manivelas e coisas do tipo. E hoje nós temos aqui um aparelho, né? Um aparelho pequeno que você traz o mundo nele. Então, não é. O futuro não é a continuação do presente. Então, assim, a menos que algo muito diferente aconteça, eu não consigo ver no horizonte muito próximo o fim do papel. Eu não consigo vislumbrar no horizonte próximo a sobrevivência por muito tempo de projetos alternativos ou que não consigam se ancorar em projetos consolidados, porque, infelizmente, o público que consome livro no movimento espírita ainda é o público conservador e que se alinha a uma perspectiva ortodoxa da doutrina, né? Então, esses movimentos alternativos não tendem a ter grande repercussão, não tendem a ter grande penetração, tá? Mas acredito, que é possível furar essa bolha com o movimento virtual, que tem crescido. Existem pessoas que têm conseguido romper, de certa forma, embora não tenham vendas expressivas, é preciso dizer isso, né? Você observa projetos como o da Comênios, da editora Comênios, né? Que é um projeto que cada vez mais vem encontrando adesão virtual, mas quando você vai, por exemplo, para o aspecto da distribuição, a Comênios não tem hoje uma distribuição densa, né? A Comênios não penetra, por exemplo, nas grandes distribuidoras espíritas como Boa Nova, como Federação Espírita do Rio Grande do Sul, como Mundo Maior, perdão, Mundo Espírita do Curitiba, como a Federação Espírita do Paraná, né? Então, há uma resistência muito grande em função de questões óbvias, né? Da opção político-ideológico-editorial, né? Que o Grupo Comênios tem, que vai na contramão, né? Do que está posto como movimento espírita ortodoxo. Então, há uma adesão, de certa forma, de uma fatia do público que está online, que se vincula ao projeto online, mas que não é, não é algo expressivo, né? Não é algo de quantidade suficiente, sabe? Não é algo que talvez atinja milheiros de livros. Infelizmente não é, né? Infelizmente não é. E assim, cada vez mais vamos pulverizar, como já estamos, né? Que é algo positivo. Eu acho algo positivo. Democratizar a possibilidade de publicar é importante, né? Mas essa pulverização, né? Essa falta de referências mais objetivas, do olhar editorial, do olhar crítico, antes da publicação, não depois, ele pode responder por um enfraquecimento, principalmente diante desse público, que é o público que consome mais a leitura, que é o público ortodoxo. Tá? Pode ser devaneio meu, mas eu acho que é um pouco do que eu sinto, do que eu reconheço. Não, é um assunto que, sem dúvida, rende bastante, né? Bom, Pedro, a gente já está finalizando. Eu, já, na verdade, já até ultrapassei o tempo que eu combinei com você, né? Deve ter bruxa já voando aí em Portugal na sua janela, né? Passou da meia-noite e você deve ter que encontrar seus mentores espirituais ainda hoje, eu suponho. Ou É, não, ou não, ou seus obsessores também devem estar impacientes aí. Mas, enfim, é, você gostaria de deixar alguma consideração final? Você fica à vontade, senão eu parto para o encerramento. houve no passado uma tentativa, esqueço agora o nome da instituição, uma tentativa de montar uma associação de editoras espíritas, né, que chegou a funcionar inicialmente, mas que depois esbarrou nas necessidades do dia a dia e num movimento de desunião, né? É cada um meio que cuidando do seu para que não falte na própria mesa, né? E às vezes a gente esquece que quando a gente pensa o coletivo, né, a tendência de ter pelo menos alguma coisa para comer na mesa de todo mundo é maior, né? Garantir o mínimo existencial, tão falado, né? E eu acho que nos falta no movimento espírita hoje, no movimento editorial espírita, pensar esse mínimo editorial, né? A gente a gente acabou, por exemplo, a La Chatre, tendo que partir para isso foi muito criticado por muitas pessoas, tendo que partir para um corpo a corpo e ir direto aos centros espíritas para poder vender diretamente no centro espírita, meio que dando bypass, como as editoras de modo geral fazem hoje em algumas distribuidoras.
mas muito pela necessidade de sobrevivência, sabe? Por uma desregulação do mercado, que eu acho que, por exemplo, a FEB teria a possibilidade de fazer, né? A FEB ela poderia cumprir por ser grande como é e pela força institucional que tem, ela poderia contribuir de forma muito positiva para que houvesse uma espécie de regulagem no movimento editorial espírita, para que houvesse um maior suporte junto às outras editoras, né? Eu acho que nos falta ver uns aos outros como companheiros e não como concorrentes, entendeu, Rodrigo? Como se o fato de eu incentivar, por exemplo, o seu podcast ou visitar o seu podcast como convidado enfraquecesse se eu tivesse um podcast meu, né, um canal que eu tivesse, quando na verdade a ideia é outra, né? É troca, é parceria, é apoio recíproco. Eu acho que nos falta isso. Nós falamos muito de fraternidade, falamos muito de caridade no movimento espírita, mas esses sentimentos costumam ser exercitados em relação àqueles em quem identificamos como assistidos, mas não é exercitada entre nós, os espíritos. Não é exercitada entre os nossos movimentos. Não há esse sentimento de unidade, de apoio, ainda que seja a quem pense diferente de mim. Eu tenho tentado manter essa postura de acolhimento e de apoio. Tem um confrade nosso, não vou revelar o nome porque ele não me autorizou, mas que está aí começando com um projeto editorial, né, junto a um grupo, convidado para poder fazer uma mediação, para, enfim, para fazer um trabalho, né, flertar como editor, e que eu disse a ele muito claramente, olha, eu tô aqui à sua disposição. Né? O pouco que eu sei, o que eu puder contribuir, né, o que eu tiver de acréscimo, de reflexões, de crítica, de ideias, pode contar comigo. E eu acho que é isso que nos falta, né? Esse sentimento de solidariedade, de fraternidade, e acordar para o seguinte fato. Eu gosto da frase do Emmanuel, quando ele diz que a maior caridade que se pode fazer pela doutrina é a sua divulgação. É uma pena que nós, os espíritos, e em especial os espíritas que têm uma boa condição financeira, e que não são poucos, graças a Deus, não têm isso como uma referência e não se colocam, né, na condição de poderem ajudar financeiramente aos projetos editoriais. Né? Correio Fraterno, M, Clarim, TELD, UID, Alachatre, outras tantas editoras que têm tantas coisas interessantes publicadas e que hoje sofrem muitas dificuldades de reeditar livros, de editar livros novos, porque infelizmente não tem capital para investir. Né? Muitas trabalham apenas com pessoas voluntárias, então faltam, né? Falta gente mais qualificada, falta a possibilidade de remunerar pessoas qualificadas para prestarem um serviço mais efetivo e, consequentemente, a paideia também está nesse processo, né? Temos que lembrar, né, da riqueza que está lá do Herculano Pires e, infelizmente, em função disso, grandes livros, grandes obras, obras que poderiam estar aí, né, fazendo um trabalho extraordinário, né, mais vulgarizadas, no sentido de mais popularizadas, acabam ficando esquecidas em prateleiras de colecionadores. Então, acho que a gente precisa acordar, precisa tentar sacudir um pouco essa poeira e sensibilizar essas pessoas para que também ajudem o movimento de divulgação. Eu acho que é isso, meu irmão. Pedro, muitíssimo obrigado por ter estado com a gente mais uma vez. Bom, eu tive o prazer de conversar aqui com Pedro Camilo de Figueiredo, autor e também editor da La Chatre. Muito obrigado pela presença e a conversa. E aproveito para lembrar que o Horizonte Espírita está disponível nas principais plataformas de podcast e também tem um perfil no Instagram, @Horizonte Espírita, tudo junto, e no YouTube. Nosso e-mail de contato é horizontespírita2@gmail.com e ali estamos abertos a críticas, sugestões e o que mais vocês que nos ouvem quiserem nos dizer. A todos vocês, um muito obrigado e até a próxima.